Não sou leitor quanto mais do Globo. No Globo escrevem pessoas que eu prefiro não ler, apesar de que o Globo, como todos nós sabemos, é um dos maiores jornais e mais bem apessoados desse nosso país. A verdade aqui é que de vez em quando o Globo cai nas minhas mãos e eu leio porque tenho prazer, tem muitas sessões interessantíssimas e de repente, há um domingo e meio atrás, uma semana e pouco atrás, lendo o jornal O Globo que caiu nas minhas mãos, eu me deparei com uma pessoa que eu adoro, que eu amo, que eu gostaria efetivamente de ter sido fabricado dentro da mesma barriga que ele. Eu gostaria de ter sido irmão dele, não pude ser fisicamente, mas sou um irmão de alma. Era um cara que pode ser tranquilamente o melhor ministro da saúde que o Brasil poderia imaginar em ter. Ele é o titular da Clínica São Vicente e é o meu querido amigo Luiz Roberto Londres, que fez ele fez um passeio pela medicina e eu tive muita vontade de, depois de ler o que ele disse naquela entrevista, bater esse papo com ele para que você conheça o pensamento absolutamente moderno, apesar de ser baseado no que se fazia na antiguidade na medicina. Vamos bater um papo hoje com Luiz Roberto Londres, ele que é o titular da Clínica São Vicente. Tudo bem, meu querido? Você é muito bondoso, muito bem. É uma alegria enorme. A minha também, sabe? Ver você aqui. Eu sou admirador de você e das suas mídias. Nós somos admiradores recíprocos. Somos mesmo. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Então, para aquela disfunção, mudando alguns hábitos da pessoa ou encontrando uma outra vertente de comportamento para aquela pessoa. Mas os médicos atualmente pegam o sujeito e mandam os camaradas fazer 1000 exames para poderem diagnosticar alguma coisa que eles sabem o que é ou deveriam saber do que se trata no papo, no diálogo, num negócio que é chamado, eu quando ouvi essa palavra pela primeira vez achei estranha, mas agora já me acostumei, a tal da anamnese, que é o papo do médico. Trazer de volta à memória, exatamente. Muito bem. Então, por que as pessoas hoje mandam os seus pacientes, alguns médicos mandam seus pacientes para serem furados, para serem operados, para serem invadidos, quando, na verdade, uma boa conversa poderia solucionar a questão e evitar esse tipo de invasão? As causas são várias. Eu acho que a primeira, a formação médica de hoje é uma porcaria. Desculpa a palavra, mas é uma porcaria. Então, eu aprendi a história natural da doença. A doença tem uma cara. E você conversando com a pessoa, você encontra essa cara. A segunda coisa é que não vinha o paciente ao consultório, vinha uma pessoa. Então a vida dele fora, a vida dele além daqueles sintomas, podia lhe dar muitas pistas. E uma conversa, como você falou na anamnese, um médico bem formado, ele tem 90% de chance de ter a hipótese diagnóstica correta. Não sou eu só que digo não, isso está em livros internacionais. E só depois é que ele vai para o exame físico e mais tarde para aqueles que nós chamávamos de exames complementares. Jamais o exame pelo exame, jamais, jamais. Quer dizer, o exame complementar virou a ser principal. Virou a ser, como você vê, escrito medicina diagnóstica. Isso não é verdade. O diagnóstico está no cérebro do médico. Tá? Aqui é o exame complementar que devem ser pedidos modicamente. Quais são aqueles que são realmente necessários. Não é para fazer um screening, não é. Só que hoje, primeiro, o médico não aprende mais a conversar. Não aprende a ter o chamado raciocínio clínico. Hoje ele se vê, às vezes, premido por intermediários que pagam uma porcaria. E ele então quer fazer o volume. Esse intermediário, você está falando dos planos de saúde? Todos os planos de saúde, seguradoras, cooperativas, seja o que for. Em São Paulo, Montemor, que ia dar um prêmio para o médico que atendesse mais de 6 por hora. Quer dizer, isso é um absurdo que não tem tamanho. 6 por hora é 10 minutos por paciente. Que já é um absurdo em si. Quem atendesse mais do que isso ganhava um prêmio. Devia ser uma punição, desculpe dizer. Não, pois é, você vê a distorção em que está. Tá? Então, ninguém lembra que a medicina é eu digo sempre, um encontro de pessoas. Quantas vezes eu, no meu tempo que eu clinicava, eu fiz o diagnóstico de cara na anamnese. E a quantidade incrível de pacientes que saíam depois desta conversa, conscientizados, sem nenhum remédio, sem nenhum exame, voltavam, eu sempre chamava assim, 3 semanas, curados. Porque eles tomaram consciência daquilo.
ou mudavam os hábitos alimentares, hábitos de vida, ou viam que algum fato da vida estava provocando o que eles chamam de somatização, que é você transformar em coisas corporais, coisas que vêm da mente, né? Eu conto sempre um caso, Ronaldo, de um rapaz que veio e tinha 4 sintomas, e eu não conseguia fazer o diagnóstico, nenhuma hipótese. E eu, então, tendo aprendido a conversar primeiro, eu comecei a ir para a vida dele toda. De repente, eu vi que ele contava as histórias, cada sintoma, com um início muito interessante. Eu fui à Copa do Mundo na Inglaterra, 2 meses depois veio o sintoma 1. Eu ia passar o Natal não sei aonde, 3 meses antes, o sintoma 2. Depois eu estava 7 de setembro, não sei aonde, daí assim vai, tudo era setembro. Então, para mim, eu digo, alguma coisa aconteceu na vida desse rapaz em setembro. Vamos ver o que foi. Como você não deve confrontá-lo com algo que ele esconde, continuei a conversar sobre a vida, tinha ficado noivo em setembro. Não percebeu. E eu continuei então, conversando sobre o noivado. O noivado dele, tá bom, adorava a noiva, tudo muito bem. Eu perguntei também, cara, você não está atrapalhando o noivado? Aí ele fez o diagnóstico. Eu acho que meu noivado está me atrapalhando. Adorava a noiva, me dava muito bem com o pai dela, eram milionários, ele mudou de emprego para ganhar melhor e marcou o casamento. Drama, e se não durasse nesse emprego novo? Como é que ele ia fazer? Quer dizer, ele ficou estressado porque podia perder um emprego e aí não ia ter como sustentar a filhinha do papai rico com quem ele ia casar. Aí eu disse, se vem com o teu futuro sogro, abra-se com ele. Nem um remédio, nem um exame. Estou curado. Totalmente curado de todos os sintomas. E assim vai. E outras situações. Então, hoje o que eu acho, formação médica, o médico não dedica a anamnese aquilo que devia dedicar, tá certo? E ele, em vez de raciocinar, ele quer ver exames. Você acha que o camarada não tem mais tempo interior para conversar? É isso? Bom, primeiro ele aceita... O próprio médico ficou estressado? Não, ele aceita que o seu tempo exterior seja comido para necessidade. Então, hoje ele aceita como pagamento sua consulta menos que um corte de cabelo. Quantos médicos, quantos pacientes um sujeito que faz clínica geral pode atender por dia no consultório para resolver o problema do paciente, na sua opinião? Olha, paciente de primeira vez era o paciente que tinha mais tempo, você tinha mais coisa. Você tem que conversar com o cara, saber da história. Era a novidade toda, né? Os outros depois ele vinha de acompanhamento. Então, eu não me lembro nunca de ter uma consulta que não fosse menos do que 20 minutos, meia hora. Até porque a interação é importante. Esse estabelecimento do vínculo é uma coisa importante, para que haja uma confiança do paciente naquele médico. Então é muito importante. Né? A primeira consulta geralmente era 1 hora. E eu conto às vezes que eu fazia um eletrocardiograma terapêutico. Não precisava fazer, já estava incluído no preço a primeira consulta, e eu via que ele não estava totalmente convencido, então eu pedia para mostrar para ele. Né? Tudo ele sair tranquilo de dentro da que era a minha função, tranquilizá-lo. Claro. Você ou cura, ou trata, ou você cuida. Mas tem que fazer as 3, né? Então, Ronaldo, eu disse para o meu pai uma vez, meu pai tinha uma clientela enorme, né? Cardiologista da época, que eu estava frustrado. Dr. Genival Londres. Mas metade dos pacientes que vinham ao consultório não tem doença física. Meu pai olhou assim, só metade está adoecendo gente. Então, para ver que hoje, duvido que alguém hoje vá ao consultório que não sai doente, com alguma doença. Ou para pesquisar uma doença. Ou de repente ele está com uma doença na cabeça. Mas é óbvio, é óbvio. Está com alguma questão que ele não consegue resolver. É verdade. Um hábito de vida que ele está atualmente, que era tão simples mudar, dá para se curar sem nenhuma agressão externa, mudar um hábito de vida. Então você vê também hoje, eu estou vendo cada vez mais as terapias chamadas alternativas, como elas vão ganhar espaço, porque elas não são tão, tão agressivas quanto a alopatia que é a minha, né? Mas eu vejo a homeopatia, a acupuntura, e tem outras, muitas por aí, que realmente curam. Não tem comprovação científica. Sim, mas não... O Luiz Roberto, há mais ou menos uns 30 anos, talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais, eu não sei precisar, mas você sabe, chegaram os planos de saúde. Nos anos 70, por aí, 40 anos. 40 anos. O que aconteceu com a medicina a partir desse evento? Ela foi depois, no início, lentamente e depois rapidamente, deixando de ser uma atividade beneficente social para ser uma atividade comercial. E essa é um pecado que não tem tamanho. Eu brinco que o símbolo da medicina é uma cobra enrolada num bastão,
Você vê em algumas ambulâncias agora 2 cobras e 2 asas, que é o símbolo de Mercúrio, que é o deus do comércio, protetor dos ladrões, tá? E hoje eu brinco que tem 2 bastões com uma cobra. Sabe o que é, né? Hein? Você não tinha ouvido aí. 2 bastões com uma cobra. Que é o cifrão. É o dinheiro. É o cifrão. É o dinheiro. Então, ela tornou-se uma atividade comercial. Você vê, eu fui outro dia num evento, como eu vejo que essa parte comercial está no âmago da história, quando devia ser o contrário. E mais, se a medicina voltasse a ser baseada na anamnese, seria barata. Muito mais barata do que é hoje. É, porque uma conversa não custa tão caro. Pois é, muito mais barata. Agora hoje pago, sei lá o quê, R$29, R$30 por anamnese, eu vou fazer aquilo rapidamente, pedir o exame, vai embora, quero outro aqui. Tá? Então o que eu acho é que houve, no começo foi o Silvestre, que tinha a ideia de fazer ali, facilitar os seus pacientes. Então ela assumiria o risco. Dali o diretor fez a Senasa, era o Berger. O seu corretor, Milton Afonso, fez a Golden Cross. E lá em Santos, o Edmundo Castilho nasceu a Unimed, para fazer face a isso. O nascimento da Unimed foi procurar fazer uma cooperativa médica para fazer face à comercialização. Mas em alguns lugares já foi deturpada. E passou a ser também uma comercialização. Qual é o conselho que você dá a um menino que se forma em medicina? O que ele tem que efetivamente abraçar e que ele não pode abrir mão de forma alguma? E o que é que ele não pode nem que sequer chegar perto? Olha, ele não pode aceitar conflitos. Eu, uma vez, era o meu guru em filosofia médica, chamado Edmundo Pellegrino, marquei um encontro com ele, lá em Washington, e na véspera havia um evento da Blue Cross e ele fazia discurso. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci: os cânones econômicos costumam ser incompatíveis com os cânones médicos. No dia seguinte eu fui a ele e disse: olha, eu fiquei preocupadíssimo, porque eu trabalho na medicina privada. Como é que o senhor faz quando o senhor interna seus pacientes? Não, eu não clinico mais, já não tenho conflito. E no seu hospital? É um hospital que, desde meu pai, não distribui dividendos. Meu pai não queria distribuir dividendos. É uma empresa comercial, mas não podia ser uma beneficente. Então não tem conflito. Por quê? Porque, queira ou não, começa a ver o seu interesse pessoal passar na frente da sua missão, que é você atender bem uma pessoa e cuidar dela. A quantidade de pacientes gratuitos, meu pai, é enorme. O Félix Zinger, um colega meu de turma, aposentou-se, fazia parte de um grupo chamado Médicos Solidários, todo sábado vai atender numa favela, hoje é favela, comunidade, né? E a frase para mim inesquecível: só quem faz sabe o prazer que dá. E é verdade, é um prazer. Eu, recém-formado, eu ia com vários amigos para a Gardenia Azul, lá no Jacarepaguá, passávamos o sábado inteiro lá atendendo, felizes da vida. Ganhava o quê? Nada. Mas havia aquela noção: estou atendendo gente, estou ganhando experiência, tudo isso. Então, esse eu acho que é o ponto. Se fixar no ganho pessoal, a medicina vai ser um problema. Agora, se fixar numa realização pessoal, ela pode dar um bocado. Você sabe que hoje, nas ruas do país, jovens, crianças, adolescentes, pessoas adultas e mais velhas, até da terceira idade, estão se manifestando contra a corrupção, contra a falta de investimento na área de saúde, contra a falta de investimento na área de educação. E eu quero conversar com o Luiz Roberto Londres no próximo bloco, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Dr. Luiz Roberto Londres, que é o titular da Clínica São Vicente, sobre o que é que ele imagina que vai acontecer nesse país e por que é que ele verifica a falta de investimentos públicos na área de saúde, principalmente com um sucateamento de certos hospitais que deveriam ser exemplo de acolhimento e tratamento da população do nosso país. Já já voltamos, não saia daí, porque esse papo é bom e eu tenho certeza que a tua participação é importante e o que nós vamos dizer aqui vai ser fundamental para o teu raciocínio em relação à tua cidadania e a como nós devemos nos comportar em termos de brasilidade. Já já voltamos. Luiz Roberto, há pouco tempo atrás eu fiz um programa de rádio com vários vereadores, uns defendendo e outros atacando a posição da prefeitura que privatizou, vai privatizar ou quer privatizar determinados espaços da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro.
Você pode explicar para a gente o que é isso exatamente? Ronaldo, eu por acaso, por um desses acasos, um grupo de médicos aqui do Rio, do sindicato então dos hospitais, ia a Brasília acompanhar a Constituição Federal. E lá um dia no elevador encontramos um barbudão, se apresentou Carlos Mosconi. Você era quem fazia a área da saúde na comissão de sistematização. Mosconi, esquerda, era PCB, tá? Um dos fundadores do PSDB, que foi uma dissidência do PMDB, que estava todo cheio do PMDB. Qual era a ideia dele? A ideia de que saúde ou medicina é uma atividade beneficente e eminentemente social, e nós apoiávamos. Dizia ele, são o único grupo privado do Brasil que me apoia, vocês. Nós que você diz, nós a clínica São Licínio Rato da São Romana, era Paulo Romano. Alguns o sindicato, o sindicato. Sindicato dos Hospitais do Rio. Tá. Porque nós pensamos da mesma maneira. Achamos isso. E ele botou na Constituição, artigo 96, dever do Estado. É dever do Estado. Então, o Estado tem este dever. E a saúde privada, ela é complementar, ou agora suplementar, quer dizer, se eu quiser me tratar, Ronaldo, eu tenho que ter tudo no Estado. Quero ter o meu quarto, o meu conforto e tal, mas paga do seu seguro, assim tinha que ser. Eu digo sempre, o presidente se internava onde? Servidores do Estado, não ia para o Sírio Libanês. E eu aprendi tudo que eu sei de medicina no Miguel Couto, na Santa Casa, no Pedro Ernesto, na Mãe Pobre. Toda a sociedade era, depois da Luiz de Castro, tudo entidade público-beneficente. Eram os fortes aqui. O que eram os hospitais privados do Rio de Janeiro? Médicos que facilitavam a sua vida. Brocardíaco era o Carvalho Azevedo. Samaritano, um grupo de médicos que saiu do Hospital de Ipanema e compraram lá, que era da Santa Boa Vista. Meu pai e um psiquiatra lá na Clínica São Vicente. Né? E assim vai. Aquilo era extensão do consultório médico, nada mais do que isso. Não havia hospitais, nada disso. Em São Paulo foi diferente. São Paulo é o hospital de colônia, todos eles beneficentes. É o Hospital Einstein, é o Sírio, é o Oswaldo Cruz, que é alemão, o Samaritano de lá, que é americano e inglês, tá? Tudo beneficente. Você tinha empresários que aplicavam. O Gerdau, lá no Rio Grande do Sul, Antônio Emílio, se dedicam à saúde e não retiram dinheiro da saúde. Então eu brinco sempre que está jogando na saúde pública e na privada. Com todo, você pode interpretar como quiser. Eu trabalho na saúde privada, mas eu sei que eu tenho que respeitar o lugar do cidadão. Então o cidadão tem que ter direito. Nós lutamos por isso mesmo. Tá? A ideia, inclusive, é procurar fazer com que haja. O Dr. Márcio Meirelles fez um grupo chamado MPM, Movimento de Participação Médica, que está lutando. Primeira coisa, todos eles médicos trabalhando na medicina privada, mas lutando pela saúde pública. Então, privatizar o público para o privado, dizendo que não tem verba, desculpe, não dá para entender. Querem colocar agora entidades privadas para administrar os hospitais universitários. Um colega meu, o Dr. Nelson, foi verificar e viu, isso é mais uma orientação de quê? Do Banco Mundial. Não quero dizer o que é, mas isso é. Então, o que acontece? Você com isso, você está tirando do cidadão, onerando as empresas, que as empresas vão ter que pagar o seguro-saúde. Tá? E por que o governo não está colocando isso? Por que ele alega que não tem custo? É uma questão de prioridade. É de prioridade, de competência e de comprometimento. É uma questão de decisão política. E não é difícil, eu vou dizer, eu não aceito que seja falta de dinheiro. Não, é falta de comprometimento, é falta de compromisso. Não tenho dúvida disso. Não é uma coisa difícil, é simplesmente aceitar. Um amigo foi diretor de um dos hospitais públicos, fazendo tudo, chegando no ponto, não dá. Por quê? Porque era tal antagonismo às ideias que eu queria colocar, porque alguém levava a comissão na compra de remédio, a comissão dos exames e tal, e a coisa ficou nesse ponto. Como é que foi o funcionamento, e ainda é, do Conselho Nacional de Saúde, do qual você faz parte? Não. Eu fiz parte do Conselho Federal de Medicina. É Conselho Federal de Medicina, desculpe. Lá está o Dr. Roberto Luiz Dávila, que é uma pessoa seríssima, ele é carioca, mora em Santa Catarina, e é uma pessoa que está lutando para que haja um exame, como tem os advogados, tem a ordem, para que haja também na medicina isso, porque hoje a gente vê... Reinaldo, eu estudei, o Estado do Rio tinha 4 faculdades públicas. Hoje tem 17, as 4 públicas. Então, o que cresceu de faculdade privada? Sem controle, de uma certa maneira. Um país no mundo tem mais escolas médicas que o Brasil, é a Índia. Só. Nem China, nem Estados Unidos. Sim, mas esses caras têm 1 bilhão de habitantes.
Então, não 200 milhões. Você vai ver a proporção. Falta médico, vão importar médico cubano sem exame. O que é? Vai dar para o indivíduo necessitado, pessoas sem saber se tem capacidade ou não, dizendo que estão atendendo? Isso é brincadeira. Isso eu acho que é uma brincadeira. Nós temos médicos, sim, estão mal distribuídos. Então, arranja uma maneira de distribuir esses médicos. Tá? Paga mais para o camarada ir para Manaus, se ele não pode. Pois é. Ou então, muito bem, você se formou, você vai ter que fazer tanto tempo. Alguma colocação. Agora, o que você tem? Tem uma pletora de médicos no Rio e São Paulo, em alguma outra cidade, e tem alguns locais que estão sem falta. Então, não é falta, é má distribuição. Eu acho que vem o sintoma e não a doença. Tá? Qual é a doença? A doença é uma má distribuição. A doença é uma má formação dos médicos. Tá? É uma doença, é médicos que estão atraídos a locais onde ele pode ganhar mais alguma coisa. Espera aí, então muda um pouco. Não é? Ô Londres, o Brasil vem passando por um momento extremamente interessante do ponto de vista de qualquer análise sociológica e política. Nós não sabemos o que vai acontecer aqui. Nós sabemos é que as ruas estão cheias de manifestantes, muitos deles, na grande esmagadora maioria, fazendo seus protestos de forma ordeira e coordenada, e muitos também, no Rio chegou a um número de 400, em São Paulo outro tanto, quebrando prédios públicos sob a égide do pensamento da anarquia, que pode ser comparada com o fascismo em muitos países onde o fascismo tomou conta. Qual é a sua opinião sobre o que vem acontecendo no nosso país pela primeira vez de forma nacional? Não é mais um protesto em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Hoje, todas as grandes capitais do Brasil estão em pé de protesto. Não quero falar em pé de guerra, mas em pé de protesto. Olha, eu cito sempre o seguinte, na Grécia Antiga, que muita coisa nossa vem de lá, haviam dois tipos de cidadãos. Aqueles que iam para Ágora debater os assuntos, tal, que se interessavam pelos assuntos gerais, que eram chamados de pólites. E aqueles que só cuidavam do seu interesse particular, que eram chamados de idiotas. Ídio próprio, né? E hoje, nós fomos, durante muito tempo, nação de idiotas, que esquecemos que nós somos realmente cidadãos, nós somos a autoridade de uma democracia. E nós passamos para os nossos representantes essa autoridade sem cobrar e aceitando todas as perversidades e as perversões que existem nesses poderes. Então, pode ser que agora haja uma modificação. A pergunta é como é que se alastrou pelo Brasil. A minha sensação é o seguinte, passou-se por cima da mídia convencional. Então, eu estava ouvindo hoje de uma pessoa falando o que são as... Eu não tenho ainda relação, porque tenho medo de me perder numa mídia social como essa, né? Mas que isso é uma coisa impressionante e isso então se alastrou. E talvez estejam conscientizando as pessoas. Quando você falou da minha entrevista e o que eu ouvi, nada mais que foi conscientizar de uma coisa muito simples, como deve ser a medicina. Só isso. Que as pessoas estão anestesiadas, de repente, se você mostra, elas acordam. Então, o que eu acho que está acontecendo é isso, esse acordar. Então, poxa vida, peraí, vamos acordar, vamos tomar uma posição. Vamos ser pólites e não idiotas, né? Então, quanto mais melhor, desde que seja algo, e mostrar para os governantes que nós somos a autoridade, que eles estão aí para nos servir ao povo. Eu pergunto a você se, no andar da carruagem, esse movimento pode ser empolgado e tomado nas mãos por quem não deve. Sempre acontece. Você tem essa preocupação? Esse risco sempre acontece. Você vê em todos esses... Todas as revoluções que houveram no mundo, as lideranças apareceram no meio do caminho. E perverteram. Tá? Você vê dois opostos, nazismo e comunismo. Hitler e Stalin, por exemplo. Perverteram completamente aquilo. Então isso acontece, é muito comum acontecer. Como é que isso pode não acontecer? Ainda o próprio Mao Tse Tung na China também, foi a mesma coisa. Mesma coisa. Então a coisa passa a mudar. Quando você fala do anarquismo, tem um rapaz que trabalha comigo, o Cláudio Vieira, né, que ele me introduziu no conhecimento do anarquismo. Né? Aí eu fui ler aqueles caras antigos, também é uma ideia muito interessante, a ideia do anarquismo do sem governo. Né? Não é bagunça, é sem governo. Porém também é algo, como você disse, acaba caindo numa dessas aí. Né? Acaba caindo. Então o que eu acho que nós estamos talvez chegando numa como é que eu vou chamar isso aí? Saindo de uma infância, entrando na adolescência, alguma conscientização, que eu acho que pode ser benéfica. O risco olha, Ronaldo, eu como estudante,
nós éramos extremamente politizados, extremamente politizados. Quantas vezes estávamos nas ruas, tinha gente de esquerda, de direita, porém, todos com pensamento social. Era impressionante. Tá? Aí, de repente, chega num ponto que aí houve aquele negócio do Edson Luiz, aquele menino que foi morto lá no calabouço, aí começou a haver uma bandeira maior e houve o golpe. Eu me formei em 65 e em 66 invadiram a faculdade de medicina, espancaram estudantes à beça lá. Tá? E a minha escola, que era uma escola maravilhosa, foi derrubada, hoje é um estacionamento, ninguém sabe por que foi feito isso aí. Então havia isso, havia. Aí fomos sufocados, passamos alguns anos e total não se podia pensar. Colegas torturados, presos torturados aí, porque pensavam diferente. Não, na minha avaliação, a garrafa está sendo destampada nesse momento. Sim. De 1982 até hoje, foi um arremedo. Foi arremedo. Até agora... Foi arremedo. Agora, o que está acontecendo nesse momento é muito diferente de tudo que aconteceu no Brasil antes. É, totalmente diferente. Foi arremedo mesmo. Foi uma falcatrua, foi uma falácia, vamos dizer assim. Né? Hoje é diferente. Então, existe o risco disso passar para alguns poucos, uma reação e tal. Eu tenho medo da nova ditadura, tenho medo... Tá bom, mas vamos ver. Se houvesse essa conscientização de uma maneira pacífica, crescer, talvez ela possa se colocar de uma maneira mais permanente do que foram as outras. Como é que você enxerga o vandalismo nessas manifestações? Eu não sei dizer, como eu disse, eu não estou acompanhando muito próximo. Eu me afastei das mídias há algum tempo, desde que ela começou eu antigamente, citou o Globo, a página policial era a quinta página, hoje o jornal é policial. Alguém vendo o jornal, qualquer jornal de televisão, teve alguma boa notícia, o pessoal ri. Hoje, não tem boa notícia não tem nenhuma. Mais, não tem mais. E hoje você vê grupos de centenas de pessoas que saem do meio dessas manifestações populares que estão ocorrendo, depredando prédios públicos, como fizeram no Paço Imperial, como fizeram na Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro e como fizeram na Prefeitura de São Paulo, lá em São Paulo. Eu chamaria isso de uma overdose. Tá? Da mesma maneira que o remédio pode curar, mas o demais pode matar, acho que seria uma overdose da manifestação. A minha podia ser pacífica, continuar pacífica. Eu diria, você pode chegar e botar a cara dos governantes, como é que é o nome, botar a fotografia. Agora, por que vai predar prédios públicos? Não vejo porquê, não vejo sutil. Acho que é uma coisa mal levada, errada, levada a um extremo que não deve e perigoso que pode, então, provocar uma reação muito grande em função da baderna. Muito bem, nós vamos encerrando o nosso segundo bloco com o Luiz Roberto Londres, ele que é o titular da Clínica São Vicente, e no próximo bloco nós vamos querer saber dele o que é que ele pensa de um país que tem as maiores dificuldades com seus hospitais e que gasta 10 milhões de dólares para construir um hospital em Ramallah, lá na Palestina, dos palestinos árabes, dizendo que está querendo levar um pouco de saúde para aquele povo que precisa. Mas será que os nossos cidadãos aqui de Nova Iguaçu, ou da zona leste de São Paulo, ou do interior de Pernambuco, não estariam também precisando da construção de hospitais? Já já voltamos com Luiz Roberto Londres. Muito bem. Luiz Roberto, nós estamos vivendo momentos complicados porque nós sabemos que a medicina vem sendo imprensada pelos nossos queridíssimos, entre aspas, planos de saúde. Nós sabemos que a população está na rua pedindo mais dedicação governamental aos hospitais, melhores condições de trabalho para os médicos, melhores condições físicas para o tratamento dos pacientes. Como é que você vê o investimento a título de doação para o bem do povo palestino de um hospital de 10 milhões de dólares do governo brasileiro ao povo palestino? É uma perplexidade para mim. É uma perplexidade. Porque o compromisso desses governantes é com o povo brasileiro. Nada mal a gente fazer. Agora, você fazendo essa comparação, dizer que não tem dinheiro para hospitais aqui e botar 10 milhões no hospital fora daqui, é ridículo. Não vejo outra coisa. O que estará por trás disso, eu não sei. Não tenho ideia. Para mim é uma novidade isso. É um absurdo e uma novidade. Como, volto a dizer, querer trazer médicos cubanos para o Brasil. Cuba tem 2 escolas de medicina. De forma, se não me engano, 200 médicos por ano, não sei. Trazer 6 mil médicos. Mas vamos fazer as contas. O que significa isso? E sem exames.
está sem exames. 6 mil médicos são médicos que há 10 anos vêm se formando em Cuba 30, e não tem o que fazer lá. 30 anos. Ou 30. Foi. Então, esses números eu já vi em 2 lugares, eu não entrei ainda para ver, mas pelo que eu vi... checar a realidade. Mas pelo que eu vi no oficial, eu acho que foi da Organização Mundial de Saúde, dizia que era 200 por ano. Bom, gente, o Brasil, como eu lhe falei, tem escolas de médicos, só pede para a Índia. Se você for ver, nós temos mais médicos per capita que os Estados Unidos, que, sei lá, outros assim. Então, o que é isso? Melhor do que trazer médicos de fora seria implementar a condição educacional dos nossos médicos. Óbvio. Você tem que fazer uma reforma de ensino brutal, como era antigamente. Eu fiz Você acompanhou, né? Você foi um dos responsáveis por isso, né? De apresentar a Estácio. Quando eu fiz a escola da Estácio naquela época, eu não aceitei o cargo de diretor, que não tinha tempo, eu fui honorário, eu era o fiscal, né? E eu fazia, cada semestre, questionário por todos os alunos. E, depois da primeira leva do questionário, fiz uma reunião com os professores. A coisa está ruim. Com representantes de alunos na sala, dizendo, hoje a reunião é para uma avaliação inversa. Eles estão avaliando vocês. Eu vi... Professores ficaram em palpos de aranha. E alguns com raiva, né? Essa matéria tirou 2,5. Quem é que dá essa matéria? Expliquei aos alunos por que tirou. No semestre seguinte tirou 7,5. Então, isso deu aos alunos uma noção de pertencência fantástica. Eu fui para a nível da primeira turma. Porque eles eram os benefícios, eles pagavam os professores, a missão era para eles tinham que dizer isso aí. Não é simplesmente tratar como o governo trata a gente aqui. Eles eram os verdadeiros chefes ali. Eles que davam as notas. Do conhecimento, quem dava eram os professores. Da escola, eles é que davam. Das matérias, eles é que davam. Foi fantástico, fantástico. Ela rivalizava com as públicas em matéria de preferência. Ô Londres, você acredita que em algum momento da história do nosso país futura, que talvez a gente nem venha assistir, e nós queremos assistir, nós vamos ter aqui uma diminuição tendendo ao final dessa grande anaconda que engole a cidadania, que engole a qualidade do que se oferece aqui no Brasil ao povo, que se chama corrupção. Você acha que algum dia a gente vai conseguir eliminar esse tipo de prática da sociedade brasileira? Eu me lembro quando eu fiz o mestrado em filosofia, né? Tinha um dos colegas que falou, vocês estão vendo, o Brasil só tem um problema, a corrupção. Isso foi em 87, por aí. O único problema é que tem que pensar em corrupção. E realmente, você para chegar num ponto onde você tem o chamado poder, né? Que você pode fazer manobras para se enriquecer, tem que ter uma formação muito forte, uma formação séria, uma noção de cidadania, uma noção de ética que hoje não tem mais. Naquela época, eu era estudante, recém-formado, houve, não sei se você lembra, acordo MEC-USAID. Claro. Porque eu vi depois... Eu me lembro também, na mesma época, uma tal de Aliança para o Progresso. Para o Progresso. Então, isso desvirtuou as nossas escolas. Então, desvirtuou completamente. Né? Se você for pegar, eu me lembro até, se não me engano, o Máximo de Alves não foi atacando isso, que ele foi caçado, e aí veio o AI-5 e tal. Mas então, isso destruiu o ensino superior. Outra coisa que eu falo, inclusive, para quem colocou cota no ensino superior, considero o maior absurdo. Cota, põe no ensino primário e secundário. A formação pessoal é igual. Quando chega ao local onde eu vou prestar serviço a terceiros, não pode ser cota. E aí eu digo, bom, eu sou a favor, desde que seja para piloto em primeiro lugar. Quem que ia voar num avião de piloto por cota, né? Então é um absurdo. Eu vou ser médico para prestar serviços. Não é porque eu sou negro, que eu sou sei lá o quê. Não. Todos eles vão ter que ter uma formação para fazer o vestibular em condições iguais. Eles têm que ser. Então tudo isso vai favorecendo, tendo favorecismo, e sempre por uma noção de que eu estou fazendo isso para defender e ganho votos, não sei o que mais. Agora, você vê que coisa curiosa. Há um ano e meio atrás, você vê, mais um pouco, você vê o PT reelegendo a presidente da República. Estamos falando aí de 2 anos e meio, não de 1 ano e meio atrás, de 2 anos e meio.
com a bandeira da reinclusão, ou da inclusão, pela primeira vez, de 40 milhões de brasileiros na vida da classe média. De repente, essa presidente da República, que representa essa inclusão, é vaiada numa partida de futebol por todos os brasileiros que estavam presentes naquele local e começa a haver uma inflação que ainda não está descontrolada, mas se as coisas continuarem dessa maneira, nós não sabemos onde é que vão parar. O que aconteceu em 2 anos aqui? O país virou de cabeça para baixo? Não sei se foi em 2 anos, ele veio já de algum tempo já. Quando eu vejo, agora eu vou colocar aqui, né? Nós tivemos um presidente que foi, durante 8 anos, ele foi um socialista e privatizou um bocado de coisas, que foi o Fernando Henrique. Depois temos um era do PT e estamos vendo o que acontece. Então, as pessoas que tinham aquele rótulo social, né, de ver que chegam no local, você falou, o poder corrompe de alguma maneira, ou corrompe as ideias, ou corrompe o bolso, seja o que for, né, onde as pessoas, em vez de manter aquela linha... Acho que corrompe o espírito. Espírito, está certo, exatamente. Exatamente. Então, como é? Então, uma coisa, por exemplo, que eu sempre achei que seria fantástico, não passou nunca, o voto distrital. O que era o voto distrital? A proximidade do eleito com o eleitor. Eu vou votar, não é para o votar no cara que cuida da minha rua, do meu bairro. E pronto, isso eu acho que resolvia muitos aí. Não passa. Isso não passa. Agora querem tirar do Ministério Público o poder de vigilância. PEC 37, é. Não, e assim vai, tem coisas que você vai vendo, né? Você vê cada vez mais que vai dando mais poder àqueles que nós não gostaríamos de ter mais poder. O poder deve cada vez mais estar com o cidadão, cada vez mais o cidadão poderia ser consultado. Então, mas o que acontece hoje é uma anestesia geral e a imprensa, infelizmente, ajuda isso porque ela não é construtiva. Lembra-se da época em que havia Samuel Weiner e Carlos Lacerda se degladiando, defendendo ideologias. Então, eles estavam, por alguma maneira, hoje é um marasmo de modo geral, com raras exceções. E, quando tem, você citou a entrevista, né? A entrevista. Quando tem alguma coisa para o lado bom, você vê que tem repercussão. Por que não fazem mais isso? É melhor espremer os jornais e ver sangue, saindo, né? Pois é, não tem mais sentido. O Luiz Roberto, por que um governante com a pressão popular resolve voltar atrás de medidas que ele tomou? Isso seria porque as medidas foram tomadas sem base e atendendo a interesses que não são aqueles necessariamente que deveriam ser prioritários? Porque a pressão sobre quem tem razão não funciona. Uma explicação, uma demonstração. Muito bem. E voltar atrás. Por que voltar atrás? Eu me pergunto. Para ceder a pressão popular? Ok. Então isso vai mudar e vai... Até onde vai? E para onde vai o prejuízo disso depois? Se aquilo é uma coisa correta, se foi uma coisa correta, para onde é que vão esses 20 centavos multiplicados para onde? Quem é que vai dar esse... Como é que vai ser o jogo financeiro depois? Não dá para entender. Eu acredito, inclusive, que abriu-se uma porta para muitas explicações em cima de temas que não deveriam ser objeto de explicação alguma. Eu não sei se é correta essa ideia. Ah, foi a gota d'água, 20 centavos discutidos pelo transporte público. O povo está cansado de corruptos, o povo está cansado disso, o povo está cansado daquilo. Onde é que nós vamos parar? Essa que é a pergunta que não quer calar. Onde ou quando? Onde ou quando? Nós estamos muito no começo dessa história, ainda não dá para enxergar o rabo do diabo, só dá para enxergar o chifre, porque ele está bem na nossa frente. Eu tenho preocupações com relação aonde nós vamos parar com isso ou quando nós vamos parar com isso. Se houvesse um diálogo maior, eu não sei, Ronaldo, como eu falei, eu estou vendo isso, de um lado eu vejo as pessoas criando consciência, evidente, não é o 20 centavos foi talvez não é a gota d'água, foi o estopim, eu acho que é diferente. Em vez de ser a última coisa, talvez seja a primeira coisa. Um estopim para que seja colocado, e deve ser colocado essas coisas de maneira clara. Clara, muito bem. Por que nós aceitamos, sem pestanejar ou sem questionar, situações que ferem o nosso bom senso, pelos nossos representantes, né, que eu não chamo de governantes, são nossos representantes? Por que nós aceitamos? Por quê?
Por que nós aceitamos a loucura que é a comparação dos gastos ao Senado da Câmara e os salários e o em volta, né, que nós todos estamos pagando? Então está lá, o deputado tem plano de saúde e nós estamos pagando, por que ele não paga? Por que nós estamos pagando? Por que ele não devia estar zelando pela saúde pública? Por que nós estamos pagando? Então são essas situações que eu acho que o povo talvez não tenha, estava adormecido. Não sei como vai ser, sempre tem um problema entre que o representante disso pode acabar sendo, daqui a pouco, o novo... o poder corrupto. O novo corrupto. Sempre pode. Então, tem que ver a questão da consciência constante. Isso era uma coisa que a imprensa podia fazer, que talvez não esteja fazendo, que é... E quando você conversa com um jornalista, eles se fascinam com a ideia. Por que a coisa não vai avante? Né? Por que não vai avante? Por que os jornais deixaram de ser... Que aceita-se o que era antigamente. Por que se aceita a formação de oligopólios, chamando de consolidação no mercado? Eu sempre pergunto, me dá 2 bancos privados nacionais comerciais. Me dá 5, me dá 5. 2 a gente conhece, Bradesco e Itaú. Pois é, e os outros? Não tem. Sumiram. Olha a quantidade de bancos que havia. Olha só. E assim vai por todos os lados. Hoje, o plano de saúde, os pequenos estão morrendo. Para cada vez mais a chamada... A Hidra. Proibido o dinheiro estrangeiro na saúde. A ANS dá um parecer favorável e você vai ler o parecer, é de arrepiar. Vai melhorar a competição e não sei o que mais, mas está proibindo a Constituição. Aí eu vi uma vez em Florianópolis, numa mesa ao lado de um restaurante, um advogado conversando com outro. A nossa função é achar as brechas da lei. Então, a justiça para cucuia, tá? E a própria lei vão achar se alguém tem um direito, mesmo que esse direito seja contra o direito do cidadão. Então, vem uma firma estrangeira para a área da saúde para fazer benefício aqui ou para ganhar dinheiro? Tá? Por que hoje em dia, outra coisa, deu-se isenção de IPI para automóvel? Por quê? Vai ver que tem pouco carro na rua. Talvez seja. Tá, e não pode entregar mais. Quem é que lucrou com isso? As montadoras. Por quê? Podia ter seguro-desemprego. Esse dinheiro devia cobrir o seguro-desemprego, se fosse o caso. Mas eu acho que não existe aí uma consciência, eu digo sempre o seguinte, ignorância é uma fé. As 2 possibilidades eu aceito. Meu querido irmão, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa, foi uma alegria grande e é sempre um prazer bater esse papo contigo. A casa está aberta, você não precisa de convite e eu queria te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para você se despedir dos nossos telespectadores. Meu orgulho está aqui, eu sempre digo, o Ronaldo conseguiu fazer da Menorá nas suas mídias todas alguma coisa primorosa. Com a sua ajuda. Me ajuda. É isso aí. Meu entusiasmo, porque realmente é fascinante, seja Rapidinhas, seja a Menorá na TV, seja a revista Menorá, são primores tanto de conteúdo quanto estéticos, né? Então, todo o apoio, claro, todo o apoio, falo com todo mundo a esse respeito, porque é uma admiração muito grande e fico honradíssimo de estar aqui e eu te agradeço. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e em todos os horários e dias que você já se acostumou a assistir às nossas reprises e que aqui embaixo da telinha você pode localizar nesse momento. Nos vemos lá.